Olá amigos, é hora de falarmos da lição número 11, a parte de segunda-feira, dia 6/9, falando sobre os símbolos e os rituais, ou símbolos e a realidade. Um símbolo representa, logicamente, algo que aconteceu. Existe, numa das estações de Londres, um símbolo que representa os restos mortais da Rainha Vitória, quando ali foi feito o funeral dela. O caixão dela, com o corpo dela, ficou ali durante quase um dia inteiro. E as pessoas passavam e olhavam, e o prefeito da cidade erigiu um monumento, assim, em símbolo da Rainha Vitória, uma das melhores rainhas da Inglaterra. Era um símbolo. Existe em muitos locais do mundo uma árvore de cimento que é colocada pelo Rotary Club e é chamado como o símbolo da amizade entre as nações. O símbolo, ele representa algo para as pessoas. Na pequena ilha de Tonga, na África, no Pacífico, um dirigente missionário emocionou 600 jovens. Ele contou como a tribo dele saiu do canibalismo para o evangelismo. E mostrou como Deus, assim, foi bondoso, trazendo salvação para todas as pessoas. Ele mostrou uma bandeira que tinha as bordas vermelhas e que era o fundo branco, e nesse fundo branco tinha uma cruz vermelha. E ele disse: esse é o símbolo da nossa redenção. Nós olhamos a cruz de Cristo como sendo o símbolo da nossa redenção. E agradecemos a Deus a graça que foi alcançada pelo meu povo. E ele então fez um convite para aquelas pessoas que estavam ali, quantos gostariam de se unir a eles para pregar o Evangelho. E foi uma coisa maravilhosa. 600 jovens se levantaram dizendo: envia-nos a nós. E eles então saíram para pregar o Evangelho, porque aquele simbolismo foi maravilhoso para todas as pessoas. Podemos dizer que para o povo de Israel no deserto, Deus mostrou rituais e sacrifícios que tinham um simbolismo todo especial de salvação. E quando Deus pensou em trazer descanso para as pessoas por causa dos pecados cometidos, Deus criou então ali o ritual ou os rituais do santuário. Moisés fez o santuário conforme o modelo que Deus mostrou, e os rituais começaram então a ser aplicados. E Ellen White, falando no livro Atos dos Apóstolos, na página 14, o seguinte: todo o sistema de tipos e símbolos feitos no deserto era uma compacta profecia do Evangelho, uma representação em que se continham as promessas da redenção. Tudo que se fazia no santuário era uma profecia compacta do que aconteceria no futuro. E a pergunta número 2 de hoje é: lendo sobre como uma pessoa oferecia uma oferta pelo pecado em Israel, o que nós aprendemos desse ritual quando pensamos em nosso caso? Aí tem o texto de Levítico 4, 32 a 35, que diz o seguinte: mas se pela oferta, se pelo pecado, a sua oferta, a pessoa trouxer uma cordeira para expiação pelo pecado, sem defeito será esse animal. E porá a sua mão, o pecador colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta, da expiação pelo pecado, e a degolará, assim, pela oferta pelo pecado. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará o sangue da expiação pelo pecado e os porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do sangue do animal se derramará na base do altar. E tirará a gordura do animal de uma forma assim sábia, e o sacerdote queimará essa gordura sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo pecado daquela pessoa, e essa pessoa será perdoada. Esse era o ritual. Agora veja que João Batista falou de Jesus em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Pedro 1:18 a 21, Pedro falando sobre como nós fomos assim comprados por Cristo, ele usa a seguinte expressão: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. O apóstolo Pedro então fala que
Deus nos comprou através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, para a pergunta, olhando para o ritual do santuário, como uma pessoa oferecia o pecado, que mensagem tem isso para nós? A resposta: o ritual mostrava um pecador imolando um cordeiro e que via pelo sacrifício que o cordeiro morria em seu lugar. A pessoa é que era condenada a morrer, mas o substituto era o cordeiro. E esse cordeiro representava Jesus, se tornou o cordeiro perfeito de Deus, morrendo pelos nossos pecados e nos dando a salvação. Então, é como Ellen White diz, era uma profecia compacta. Aquele ritual que a pessoa matava um cordeiro pelo seu pecado, era uma profecia compacta do que iria acontecer no futuro. O pecador é culpado da transgressão da lei de Deus, merece a morte. Porém, Deus mostrou que era possível ter um substituto para morrer pelo pecador. Devia ser um entra e sai muito grande no santuário, porque milhares de pessoas cometendo pecado, e as pessoas depois pensavam duas vezes: puxa, eu preciso melhorar, eu não posso cometer tantos pecados. E a pessoa então se policiava para não cometer o pecado, mesmo porque o pecado dava uma despesa para a pessoa tinha que levar um cordeiro, ou uma cabra, ou um cabrito, ou uma pombinha, ou alguns quilos de farinha, se a pessoa era muito pobre. Então, pecar dava uma despesa, e a pessoa então se policiava para não estar pecando e não precisar levar perante as pessoas ou perante o sacerdote uma oferta. Mesmo porque quando se fazia uma oferta pelo pecado, todo mundo já olhava, né? Aquele lá cometeu um pecado. Então era uma coisa assim de filmagem mesmo. A pessoa se colocava no holofote, ali diante do sacerdote e ali perante o altar para matar o cordeirinho. Então, isso mostra que o Deus colocou ali um ritual bem detalhado, para que as pessoas pudessem, então, enxergar como o pecado era hediondo. Não era um ritual bonito de se ver. Era um ritual, assim, que trazia para as pessoas um certo constrangimento. Ver a pessoa matar aquele cordeiro, degolar, vendo o animalzinho morrer e o sangue escorrer, o sacerdote pegar o sangue. Então era um ritual que trazia para as pessoas um certo constrangimento. Por isso que se diz que as pessoas tomavam muito cuidado para não pecar. Mas o sangue do cordeiro era o substituto ideal para as pessoas que estavam cometendo o pecado. Na Rússia, quando houve muita perseguição aos cristãos, famílias eram denunciadas e companhias de soldados iam e matavam as famílias. Uma família foi denunciada, eles correram para uma laje que tinha do lado da casa, e o filho mais velho teve uma ideia, tinha um cordeirinho que era de estimação. E ele pegou em cima dos degraus que davam acesso à laje, ele degolou o cordeirinho e o sangue correu pelos degraus. Quando aquela companhia de soldados chegou naquela casa para matar todos, eles então olharam e viram o sangue escorrendo pelos degraus de acesso à laje. E o comandante disse: não precisamos nos preocupar com essa família. Alguma outra companhia já chegou na nossa frente e já executou toda essa família. Vamos embora. E assim a família foi salva pelo sangue daquele cordeirinho. Realmente o sangue, ele era remidor de pecados. E Deus então mostrou que esse simbolismo mostrava o sangue de Jesus na cruz, morrendo por todos nós. Ellen White fala assim: por isso, em vez de sofrer o pecador mesmo a morte, o pecador sacrificava um cordeiro sem nenhum defeito. A pena do pecado era transferida para o inocente animal, que assim se tornava seu substituto imediato, simbolizando a perfeita oferta de Jesus Cristo. Mensagem Escolhidos, volume 1, página 230. Possamos agradecer a Deus, porque hoje nós temos uma facilidade grandiosa. Nós nos ajoelhamos, pedimos perdão, e Deus então aceita o nosso perdão pela graça, Ele nos perdoa. O sangue de Jesus, Cordeiro de Deus, nos garante esse acesso ao Pai. E Jesus Cristo se tornou o nosso sumo sacerdote, morrendo na cruz e depois indo para o céu e entrando no lugar santíssimo para ministrar a nosso favor. Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção de termos Jesus como nosso sumo sacerdote, o Cordeiro que morreu por nossos pecados. Obrigado porque temos acesso ao Senhor Deus e a nosso Pai Celestial, ao Senhor como nosso Pai Celestial e a Jesus Cristo como nosso sacerdote. Obrigado, Espírito Santo, por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que haja uma bênção para o seu coração nesta segunda-feira. Obrigado. Amém.